Síndico, você decidiu fazer o cadastro da biometria facial no seu condomínio e o seu morador decide não fazer. Você, síndico, pode obrigar ele a fazer isso? Pois bem, a jurisprudência diz sim e não. Pois é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre essa insegurança da jurisprudência e como você, síndico, pode se blindar contra isso. Acompanhe esse vídeo, pois ele está imperdível. Eu sou o Dr. Carlos Lazzarini, advogado condominial, e hoje vamos confrontar duas decisões judiciais conflitantes sobre cadastro de biometria facial e LGPD, recusa de condomínio, condomínio que obriga ele a cadastrar, ele que não quer cadastrar, enfim, o que fazer diante desse impasse? E você, síndico, como você deve se posicionar nessa situação para o condomínio não ser responsabilizado, ser processado pelo condomínio em relação a este tema? E aqui eu vou te dar o protocolo de segurança que a sua gestão merece para o seu posicionamento e a sua autoridade, síndico, para enfrentar este problema. E um dos casos que eu vou comentar agora, onde o condomínio perdeu a ação contra a moradora ao exigir o cadastro da biometria, o que foi levado em consideração nessa decisão? Então vamos aqui entrar nas nuances da LGPD, nessa área cinzenta que está a jurisprudência, para que você, síndico, tenha uma decisão assertiva e com autoridade saiba enfrentar esse tema no seu condomínio, na sua gestão. Neste primeiro caso, onde o condomínio venceu o processo contra o condomínio, o juiz ali entendeu que a ata de assembleia fez uma previsão de orientação e não uma previsão de obrigação. Logo, não poderia impor isso ao condômino, uma vez que ele é orientado ao cadastro da biometria. O juiz foi um pouco além nesse caso, que vai de encontro com outro caso, outra decisão judicial que nós vamos discutir, que o juiz informou na decisão, que é que a gente tira de lição, é que o condomínio deve facultar ao condômino que se recusa ao cadastro da biometria nesse cenário um acesso facultativo, sem o cadastro da biometria. Porém, se o condômino se recusa ao cadastro da biometria facial, ele se sujeita a toda a burocracia da liberação alternativa. Então, se a liberação da portaria alternativa for um pouco mais demorada, um pouco mais burocrática, paciência, o condomínio que optou por esta via. Ele deve assumir o ônus da sua escolha. Então, nesse caso, boa decisão em relação a uma forma alternativa de acesso, mas colocando o condômino ciente de que, se ele optar por meios alternativos, assumirá todos os ônus do meio alternativo. E é claro, síndico, se o seu condomínio não possui meios alternativos, no caso aqui portaria física, então tem que identificar e liberar na portaria. A facial é bem rápido, colocou a facial, libera. Na física, como foi o caso, ele tem esse tempo de espera e deve suportar essa espera. Se o seu condomínio não tem a portaria física, fique despreocupado, você não é obrigado a colocar uma portaria física, mas verificar com o prestador de uma forma alternativa, seja por token, duplo fator, enfim, outra forma. E quando falamos de biometria facial, lembre-se, síndico, é um dado sensível, guarde essa informação. E agora, síndico, vamos analisar o segundo caso, essa jurisprudência onde o condomínio venceu o caso, obrigando a condômina a cadastrar a sua facial. Neste segundo caso, o juiz entendeu como sendo infundada a recusa do condômino em face à questão de segurança, que é uma exceção que a LGPD traz, e o condomínio deve prever a segurança dos demais condôminos, e rejeitou aí a recusa da condômina. A lição que nós tiramos de tudo isso são 4 pontos importantes que você, síndico, deve aplicar na sua gestão para evitar essas situações, ou se passar por isso, ter meios de ou obrigar esse condômino a fazer esse cadastro, ou evitar, às vezes, uma condenação para o seu condomínio, até mesmo para você, síndico. Número 1, autorização em assembleia. Então, vai alterar o modo como as pessoas vão acessar o seu condomínio? Primeiro, passe por uma assembleia
Nessa ata, nessa assembleia, coloca como pauta o uso obrigatório da biometria facial com o quórum necessário. Se possível, número 2, altere o regimento interno do seu condomínio, insira como cláusula no regimento interno a obrigação do cadastro da facial. Se não for possível, faça no mínimo uma assembleia com pauta específica aprovando a alteração da forma de acesso no seu condomínio. Número 2, garanta ao condômino que se recusar ao cadastro da facial um acesso alternativo. Lembra, esse acesso alternativo às vezes não é tão eficiente quanto o cadastro da facial em questão de agilidade para ele entrar e sair do condomínio. Mas garanta, às vezes, uma tag com duplo fator. Então, libera a tag, autentica pelo celular para dar segurança devida, ou ele se identifica na portaria física, se for existente, e ele, condômino que se recusou a facial, vai assumir todo esse ônus da demora, todo esse ônus da espera, esse meio alternativo. Então, 1, ata em assembleia. 2, meio facultativo de acesso. E número 3, muito importante, caso o morador que não aderir o cadastro da facial, você cientifique ele de modo claro e ostensivo, de fácil prova, que ele possui meios alternativos de acesso e qual é esse meio. Então, número 3 é dar ciência inequívoca do cadastro do acesso alternativo ao condomínio. E dica número 4, aqui eu chamo a atenção, que é o contrato. O seu contrato com a empresa que faz a gestão da portaria, a gestão dessas biometrias, a gestão do vídeo do seu condomínio, protejam e estejam de acordo com a LGPD. E quais são aqui as questões mais sensíveis que eu chamo a atenção nesse contrato? Ponto 1. A empresa é a operadora dos dados e o condomínio é o controlador. Ponto 2. Cláusula de responsabilidade integral do operador por vazamento. Número 4. Cláusula exigindo a localização dos dados e o armazenamento apenas em território nacional desses dados, de forma clara, inteligível. E, por fim, uma cláusula de exclusão dos dados após o término do contrato, garantindo o direito de esquecimento. Eu vejo muitos contratos aí que não tem essas questões e vai dar problema uma hora ou outra. Síndico, esse conflito é real, esse problema está batendo na sua porta. Se antecipe esse problema, vá resolvendo essas questões e, para te ajudar, é claro, eu deixei aqui um checklist com as principais cláusulas contratuais que você, síndico, deve fazer e inserir no seu contrato de prestação de serviços com as empresas de portaria e monitoramento do seu condomínio. Clique no link na bio e faça o download. E se você chegou até aqui, se gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e ativar o sininho. E é claro, me acompanhe nas redes sociais para ficar ligado de novidades quentes sobre a área condominial. Muito obrigado.